Então, o meu nome é Paulo, e sou amigo do Isaac. Aliás, temos uma relação de padrinho-afilhado, que era algo que não existia e que aconteceu quando nós nos começámos a conhecer e eu tornei-me uma pessoa, acho eu, importante para o Isaac. Portanto, neste momento é essa a relação que tenho com ele. Eu tornei-me um apoio para o Isaac quando ele, antes de ele começar o processo de transição, de alguma forma ele viu em mim algo que eventualmente seria algo a quem ele aspirava a ser, ou um próximo de um comportamento que ele aspirava a ser, antes ainda do processo de transição. E portanto isso se calhar ajudou a que nós nos aproximássemos. Basicamente foi no âmbito de um processo de voluntariado, em que eu era coordenador de um bar, onde o Isaac começou a fazer voluntariado também, e eu comecei a conhecer o Isaac e a história de vida do Isaac, que me pareceu muito interessante. Eu não conhecia pessoas trans, neste caso F2M, portanto, que é o caso do Isaac, antes de o conhecer a ele. Conhecia a situação inversa. E achei a história de vida do Isaac muito interessante. Nunca tinha conhecido alguém que tão cedo tivesse começado a perceber o que era verdadeiramente. No caso do Isaac, desde os 4 anos que tinha, segundo ele me contou, a noção de quem era verdadeiramente, em questão de género. E foi muito interessante por causa disso, abriu-me os olhos. Não foi a única pessoa, mas abriu-me muito os olhos para a questão da transexualidade e concretamente ajudou-me a ser um pouco menos transfóbico do que eu era. E portanto a nossa relação ganhou muita confiança a partir daí, e depois eu acho que ele arranjou uma forma qualquer de encontrar em mim algum apoio que se calhar não estava a ter na família. Eu apoiei-o sempre, dentro da medida do que me era possível, e até hoje continuamos a ser um apoio muito grande. Sendo que, de alguma forma, ele também me apoia a mim em algumas coisas, como é perfeitamente normal. Eu acredito que ele vê em mim uma espécie de pai, sim. As relações familiares são muitas vezes complicadas e as dinâmicas familiares são muitas vezes complicadas. A relação do Isaac com os pais é complicada e se calhar, não vou dizer que isto ainda acontece hoje, mas em determinada altura, e se calhar bastante importante e bastante fulcral na vida do Isaac, ele encontrou em mim o apoio que não tinha por parte dos pais, e concretamente do pai. E tendo em conta que ele é uma pessoa transexual F2M, portanto, female to male, ele se calhar em determinada altura da vida precisava de uma figura masculina com a qual se identificar e para a qual aspirar a ser. Não vou dizer, porque isso seria um bocado que eu sou uma pessoa que realmente vale a pena aspirar a ser, porque, enfim, eu acho que não existem pessoas assim, mas eu acho que em determinada altura ele viu isso em mim, e como viu isso em mim, começou a criar essa relação do pai que ele não teve, ou o pai que ele não conseguiu ter a 100%. E então foi criando essa identificação comigo, que eu achei bastante interessante. E eu também tenho um bocado às vezes essa tendência de proteger aqueles que são mais novos e mais vulneráveis, e portanto juntou-se aqui um pouco a fome à vontade de comer. O processo de transição do Isaac que eu fui acompanhando
Apesar de ter começado oficialmente e com acompanhamento médico já depois de eu o ter conhecido, na verdade começou muito antes, porque de alguma forma o Isaac sempre foi manifestando aquilo que são considerados a expressão de género masculina. E quando eu o conheci, ele ainda não tinha começado o apoio psicológico, os tratamentos e tudo isso que faz parte do processo de transição. O mais engraçado é que precisamente eu conheci o Isaac antes e depois deste processo já mais oficial, e houve mudanças, houve alterações que foram quase de um dia para o outro. Uma das ocasiões que eu me recordo, eu estava no bar onde faço o voluntariado, estava lá e de repente o Isaac entra a porta adentro e fala, e eu fiquei tipo, quem és tu? Porque a voz do Isaac baixou imenso, tornou-se muito mais grave, e eu acho que foi aquele momento, aquele baque que me disse, ok, o Isaac neste momento está uma pessoa diferente. Não é que em termos da essência dele, em termos da personalidade dele, ele tenha mudado. O Isaac que eu conhecia antes acaba por ser um pouco o Isaac que eu conheço agora. Pouco ou nada mudou. Se calhar há outras coisas que o terão afetado mais. Mas o facto é que tu começas a olhar para as pessoas e começas a reconhecer que há determinadas coisas que mudam. E, por exemplo, uma das coisas que eu reparei é que a face dele tornou-se diferente em termos de fisionomia. O Isaac está diferente do que estava há 2 anos atrás. Mas aquele momento chave, digamos assim, em que eu notei que havia ali uma diferença foi quando eu ouvi a voz dele, naquele momento, e de repente senti, esta pessoa tem uma voz diferente, uma voz muito mais grave. Isto é, não querendo ser pejorativo, mas uma voz de homem, que era um bocado aquilo que ele queria também, não é? E isto aconteceu pouco tempo depois de ele começar a tomar a medicação associada ao processo de transição. Eu penso que o processo de transição dele não tenha tanto afetado o posicionamento dele no mundo, mas mais ao contrário, o posicionamento do mundo para com ele. É óbvio que ele, enquanto pessoa trans, ao começar a ter expressões de género muito mais masculinas, muito vincadamente mais masculinas, também lhe dá alguma autoconfiança, nomeadamente reduzindo o risco de não ser identificado como o homem que ele é. E isso sim, de alguma forma afeta a forma como ele se posiciona para com o mundo. Mas aquilo que eu noto mais é que, enquanto pessoa trans, à medida que ele vai ficando mais masculinizado, o mundo consegue vê-lo de uma forma mais próxima daquilo que ele verdadeiramente é. E eu penso que passa mais por aí. A entrada do Isaac na faculdade foi um passo bastante importante. Isso eu sei. Também foi algo que eu fui acompanhando. A faculdade, concretamente, tem o dom, digamos assim, de o ter aceite como a pessoa que é. E ter, de alguma forma, ajudado, reforçado a luta que ele próprio sente. Ele contou-me um episódio de uma situação de discriminação que ele sofreu lá, e foi aí que ele se apercebeu quais eram os apoios que ele tinha, com quem é que poderia contar para resolver essa situação e impor a sua pessoa enquanto ser humano, enquanto pessoa transexual, enquanto homem, fazendo valer aquilo que ele realmente é. E isso foi possível concretamente dentro do âmbito da universidade. Agora, a fotografia é a grande paixão do Isaac. Isso é notório, e
qualquer conversa que eu tenha com ele que não aborda o tema da fotografia é quase uma raridade. Ele atrás da câmara, atrás da lente, ele torna-se na pessoa que ele verdadeiramente é. A visão que ele tem sobre as pessoas e a forma como ele tira as fotografias, eu acho que transmite muito aquilo que é. E há um pormenor engraçado. Eu acho imensa piada ver o Isaac de kilt. Eu sei que o kilt não é uma saia, mas a coragem que ele tem e que ele teve enquanto pessoa trans de usar algo que à partida é identificado como uma saia só é possível precisamente através do percurso académico dele. Quantas vezes acontece eu estar a tomar café com ele, ainda há relativamente pouco tempo nós encontrámos-nos a tomar café e ele estava trajado e por 2 ou 3 vezes ele sentiu a necessidade de dizer é um kilt. Lá está a tal defesa de isto não é uma saia, eu não sou uma gaja. E isto reflete muito a personalidade do Isaac. E acho que não seria possível se ele não fizesse parte de uma universidade em que o traje académico é constituído por algo que muitas pessoas veem como uma saia. Relativamente à operação, à primeira das operações que na prática faz parte do processo de transição, eu percebi, ainda antes da operação acontecer, o quão importante era para o Isaac. E foi algo que aconteceu bastante antes daquilo que estava previsto, por essa necessidade. Obviamente eu apoiei-o desde sempre, acho que nessa altura se sentiu realmente quem eram as pessoas que o estavam a apoiar. E no dia imediatamente a seguir à operação eu fui visitá-lo e logo aí senti uma grande diferença. O facto de ele estar sentado na cama, de tronco nu, completamente à vontade, porque já não tinha aqueles 2 símbolos de que ele não é a pessoa, que não tinha um corpo da pessoa que de facto é. Eu notei que havia ali, apesar da dor que tinha, do desconforto, porque ele estava todo ligado e com umas coisas penduradas e, portanto, era nitidamente desconfortável, eu vi que ali estava um primeiro passo muito importante para o Isaac, porque ele já estava muito mais à vontade. E um dos grandes desejos que ele tinha era precisamente poder ir à praia ou uma piscina ou qualquer coisa do género, que era algo que ele já não fazia há muito tempo e ali era mesmo o princípio dessa realização. Na preparação para a operação, a namorada dele pediu aos amigos que fizessem alguns vídeos a desejar boa sorte e o que quisessem dizer. E curiosamente foi aí que eu senti quão importante a minha relação com o Isaac era, porque quando eu estive a filmar esses vídeos de apoio e de desejos de boas sortes, fiquei francamente emocionado, porque eu sentia que era um passo extremamente importante para o Isaac, e sinto de alguma forma feliz e sortudo por fazer parte da vida dele e de acompanhar todos esses processos. E, portanto, não tenho grandes dúvidas de dizer que hoje o Isaac é uma pessoa muito melhor e muito mais verdadeira para com aquilo que ele sente que é, aquilo que ele verdadeiramente é. E a operação foi apenas mais um dos passos que ajudam a tornar isso realidade. E honestamente eu espero estar aqui para todas as outras operações que eventualmente venham a acontecer e que realmente terminem tornando o Isaac na pessoa que ele realmente quer ser, muito mais verdadeira para com aquilo que ele sente.
isto só demonstra que a confiança dele está a vir ao de cima e é super importante que exista essa confiança em termos de corpo. E era uma confiança que não existia e que neste momento existe e que tem-se vindo a intensificar, e eu acho isso absolutamente fabuloso. Este género de processos tem, não diria a vantagem, mas tem a consequência de mostrar quem é que são as pessoas que realmente são importantes para nós ou não. E infelizmente, no decurso da nossa vida, seja em termos de orientação sexual, seja em termos de identidade de género, há pessoas que pareciam ser nossos e nossas amigas e que deixam de ser. E há pessoas que não pareciam ser tão nossas amigas ou não nos apoiavam tanto e de repente começam-nos a apoiar. No caso da vida do Isaac, à semelhança de outras vidas, isso aconteceu e irá acontecer. As pessoas que realmente são importantes e aquelas pessoas que realmente podem e devem dar o apoio, essas pessoas estarão lá. E como o próprio Isaac diz, esta primeira operação foi aquela que demonstrou quem é que estava do lado dele e quem é que não estava. E isso é muito importante, é especialmente importante para o Isaac, que ele se apoie nas pessoas que verdadeiramente estão para lá para ele. E acaba-se por descobrir quem é que são os falsos amigos e eu acho que isso acaba por ter essa vantagem. Não é propriamente uma das melhores vantagens, não é a mais agradável, digamos assim, mas são consequências próprias e que é natural. Nós estamos a falar de um processo de transição, mas podíamos estar a falar de outra coisa qualquer. Quando nós nos revelamos àqueles que estão à nossa volta, é quando nós percebemos quem realmente as pessoas são e a forma como elas respondem a essas descobertas demonstram com quem é que nós podemos contar ou não. E daquilo que eu sei, sem entrar obviamente em grandes pormenores, houve pessoas que desiludiram fortemente o Isaac e houve pessoas que se revelaram uma surpresa. E eu honestamente espero continuar a manter-me como um apoio para o Isaac com que ele possa sempre contar, dentro daquilo que me for possível, obviamente. Ele quando me chama padrinho eu acho imensa piada, é um carinho grande que eu sinto da parte dele, e é de facto, e eu respondo a esse carinho de igual forma, porque de facto é uma pessoa com quem eu para quem eu sinto um carinho muito grande e aquilo que eu puder fazer por ele, obviamente farei. Eu não sei se terei ajudado o Isaac a contar à família. Eu não sei se terei ajudado o Isaac a contar à família, não diretamente dessa forma, mas penso que, e não terá sido apenas nisso, eu posso ter ajudado o Isaac a ter mais confiança nele e, se calhar pelo meu exemplo de aceitação, posso ter-lhe dado força para que ele sentisse que era algo que ele poderia fazer e que as reações se calhar não eram tão más ou poderiam não ser tão más ou se fossem más, que se lixasse, porque na verdade aquilo era uma coisa extremamente importante para ele. E nesse aspecto sim, posso ter sido um apoio importante e eu espero que sim. Todo o processo de transição é algo complicado e é constituído por imensos passos, que é semelhante de alguma forma àquilo que eu também passo em termos de coming out, porque na prática é um coming out em que muitas vezes estamos a fazê-lo diariamente, da mesma forma como as pessoas assumem que tu és heterossexual, normalmente assumem que és cisgênero, ou seja, que o género que te foi atribuído à nascença coincide com aquele que é o teu verdadeiro. E revelar às outras pessoas
Não é fácil, porque a maior parte das vezes tu não percebes ou não tens noção de qual é que vai ser a reação. Podes ter uma ideia aproximada, mas não vais ter, nunca tens a certeza de qual é que será essa reação. É algo que nós temos que ir praticando e temos que ir ganhando alguma segurança. Quando nós fazemos esta revelação às pessoas que estão mais próximas de nós, é muito mais difícil, é muito mais... O potencial de dor é muito superior. Quando eu me tornei numa pessoa de referência para o Isaac e quando o aceitei tão bem como aceitei a transição dele e todo o processo, eu acho que isso pode ter dado alguma força para que ele falasse com as outras pessoas, nomeadamente com os pais, e que a coisa se tornasse, se calhar, um pouco mais fácil. Não é uma situação fácil, nunca. Depende muito da força que nós temos e nós vamos buscar essa força às pessoas que nos apoiam. E eu acho que isso sim, é um fator essencial. Eu penso que a pior fase, se calhar, ainda está para vir. Todo o processo de transição é bastante complicado, porque mexe com a saúde, mexe com aquilo que está dentro de nós. E, na verdade, é difícil ter uma ideia de qual é que será a pior fase. Porque isto é quase um crescendo até chegar a um final. Eu sei que, por exemplo, quando o Isaac começou a tomar a medicação, que ele teve algumas reações que não foram muito fáceis. Eu sei que a primeira operação que ele fez, não foi algo confortável, mas em termos práticos, as contrapartidas são tantas e tão boas que se calhar ele não hesitaria em passar por todas elas outra vez. Se calhar a pior ainda está para acontecer quando houver a operação final, e essa sim se calhar vai ser, não sei se psicologicamente, se fisicamente a mais complicada. A reação do nosso organismo aos medicamentos é sempre complicada, ou pode ter momentos mais ou menos complicados. O Isaac, naquele tempo imediatamente a seguir a começar a tomar a medicação, tornou-se uma pessoa muito agressiva e mais irritada, e isso causou alguma estranheza para quem o conhecia. Se calhar, em termos dele, se calhar não terá notado tanto isso, mas quem o rodeava acabou por aperceber-se. O resto acabaram por ser coisas positivas. É preocupante, por exemplo, se pensarmos a longo prazo, que o facto de ele ter que tomar esta medicação regularmente, que poderá ter efeitos negativos no organismo dele. E isso é preocupante, mas são coisas com que as pessoas trans têm que viver com, e portanto é algo com que se terá que lidar gradualmente e ao longo do tempo. Mas não houve nenhuma... Ele já tinha algumas reações menos boas antes de começar a tomar a medicação, relacionadas com ciclos e uma série de outras coisas, e que faziam com que ele fosse muito afetado por isso. Acho que gradualmente ele está a conseguir passar por cima de tudo isso e as coisas estão a melhorar, verdadeiramente. Eu conheço há algum tempo, não tanto como outras pessoas o conhecerão, mas é de facto alguém de quem eu gosto muito e por quem nutro um grande carinho.
A única coisa que eu quero dizer é força, Isaac, estou aqui para ti sempre e continuarei a estar. E espero nunca te desiludir enquanto o modelo que achas que eu sou, e da mesma forma espero que também nunca me desiludas e que te tornes uma pessoa absolutamente fantástica, como eu já sei que és, portanto, e que cada dia que passa estás cada vez a tornar-te mais. E portanto estou aqui sempre que precisares, basicamente é isto que eu tenho para lhe dizer.